Sabe aquele momento de silêncio profundo em que nada parece fazer sentido? Aquele silêncio pesado que não traz conforto, mas inquietação? Imagine por um instante estar no lugar de Abraão, sentado sozinho em uma noite fria, o vento cortando a pele, mas a sensação de vazio em seu coração muito mais intensa. A promessa de Deus parecia distante. Ele estava ali, com o rosto marcado pelo tempo, sem ver a resposta de Deus, sem ver a realização do que foi dito. O que fazer quando o som da promessa de Deus se perde no silêncio das suas expectativas não atendidas? Abraão olhou para as estrelas no céu, tentando encontrar uma resposta, mas as palavras de Deus não pareciam ecoar mais. Há momentos na vida em que, por mais que lutemos, o céu permanece em silêncio. O som da esperança parece tão distante, quase inaudível. O que fazer quando parece que Deus se esqueceu de nós? Quando sua voz se perde no vento e nossas orações são como gritos em um deserto solitário? Imagine Abraão sentado em sua tenda, sua esposa Sara ao seu lado, ambos envelhecendo, ambos esperançosos, mas cansados. Deus lhe havia dado uma promessa que, com o passar do tempo, parecia mais uma lembrança distante. Você será pai de uma grande nação, Deus disse. Mas o silêncio, o peso do tempo, o desconforto da dúvida, era o que Abraão sentia. Era o que ele não podia mais esconder. Ele sabia que Deus não mentia, mas por que então o tempo estava tão contra ele? O vento balançava as folhas das árvores, o céu imenso parecia zombar da sua pequena vida. Ele sabia que havia sido escolhido, mas sentia como se estivesse no meio de um caminho sem fim, onde a promessa de Deus era uma luz distante, mas ainda assim ele acreditava. Ele olhou para Sara, que já não era mais uma jovem, e um suspiro pesado escapou de seus lábios. O que fazer quando Deus promete algo, mas o tempo se arrasta, as esperanças diminuem e a realidade parece cruel? O que fazer quando a fé é colocada à prova e o silêncio é a única resposta? E se nesse silêncio Deus estivesse apenas esperando por algo mais de Abraão? O que se passava no coração dele? Como ele lidava com o peso das promessas não cumpridas? E mais importante, o que isso revela sobre nós? Quando Deus nos promete algo, o que devemos fazer quando ele parece estar em silêncio? Então, em um momento de angústia e dúvida, Sara fez uma proposta, uma sugestão impensável, mas que veio de um lugar de desesperada necessidade. Ela se virou para Abraão e disse: talvez, se você tiver um filho com Hagar, nossa serva, talvez assim Deus cumpra sua promessa. A ideia de Sara estava longe de ser perfeita, mas era uma tentativa. Uma tentativa de preencher o vazio, de preencher o silêncio de Deus com uma solução própria. Abraão, em sua busca por uma resposta, cedeu. Mas ao fazer isso, ele não sabia que estava se afastando da resposta de Deus, mesmo com o coração cheio de esperança. Ele desejava ver a promessa de Deus realizada, mas o que ele não percebia era que, ao tentar apressar o tempo de Deus, ele estava criando uma bagunça que traria dor e conflito. A chegada de Ismael foi marcada por uma sensação de falsa alegria. O som da criança no colo de Agar, ao princípio, parecia ser a resposta para a angústia de Abraão. Mas logo o som da paz se desfez. O ambiente em sua casa se encheu de tensão. Sara se sentia rejeitada. Hagar se sentia superior. O ambiente que deveria ser de alegria se transformou em um campo de batalha silencioso, onde os corações estavam em guerra. E Abraão, que tinha buscado a solução, agora via que sua escolha não trouxe a paz que ele esperava. O vento se levantava novamente, como se a natureza mesma estivesse sentindo a dor daquela escolha. Abraão sabia que havia cometido um erro.
Mas o que poderia fazer agora? Ele havia tentado acelerar o tempo de Deus e agora sentia o peso das consequências. A paz se afastara e a dor da escolha ficou, cortando como uma lâmina fria. O que fazer quando, em nossa busca por respostas, acabamos criando mais perguntas, mais dor, mais distanciamento da vontade de Deus? Você já tentou acelerar o tempo de Deus? Já fez escolhas baseadas no desespero, achando que sabia o que era melhor para você? O que aprendemos com Abraão sobre as consequências de tomar decisões fora da vontade divina? Como lidar com a dor de escolhas equivocadas e com a espera por respostas que parecem nunca chegar? O tempo continuou passando, mas agora Deus se manifestaria de uma maneira que Abraão nunca imaginara. Após anos de silêncio, Deus falou de novo. Mas não era uma palavra de consolo, não era uma palavra de explicação. Era uma palavra de desafio. Abraão, leve seu filho Isaque, o único filho, aquele que você ama, e ofereça-o como sacrifício a mim. Abraão parou. Seu coração acelerou. Aquelas palavras penetraram sua alma como uma espada afiada. Isaque, o filho da promessa. O filho que ele e Sara haviam esperado por toda a vida. Deus estava pedindo para que Abraão o entregasse. Como poderia isso ser a vontade de Deus? Como poderia ele, que havia prometido uma grande nação, agora pedir que o próprio Isaque fosse sacrificado? O som do vento suave e gélido parecia quase como uma música triste ao fundo. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, repetindo-se sem cessar. O que Abraão faria agora? Ele já havia passado por tanto. E agora, essa ordem desconcertante de Deus, como ele poderia obedecer? Como ele poderia confiar? Mas, em seu íntimo, Abraão sabia o que precisava fazer. Ele não tinha respostas, mas ele tinha fé. Fé que transcende a lógica. Fé que vai além do entendimento. Ele sabia que não compreendia, mas confiava. E mesmo com o coração apertado, ele começou a jornada com Isaque, sem saber o que viria, mas com a certeza de que Deus ainda estava com ele. O caminho era árido, o sol forte. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Mas Abraão não parou. Isaque, curioso, perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com uma voz calma, mas cheia de dor, respondeu: Deus proverá. Mas dentro de seu coração, ele não sabia o que Deus faria. Ele só sabia que tinha que continuar. Chegando ao topo da montanha, Abraão preparou o altar. O som do fogo que começava a arder parecia o som de um fim iminente. Isaque estava ali, deitado, sem resistir, confiando no pai. E no momento em que Abraão levantou a faca, Deus interveio. Abraão, não faça isso. Agora sei que você me teme, pois não me negou seu único filho. Abraão olhou ao redor e viu um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus havia providenciado. Ele havia testado sua fé e ao mesmo tempo mostrado que sua vontade era sempre boa, perfeita e cheia de propósito. Abraão não precisava entender o porquê, mas a obediência foi a chave. E naquele momento ele soube que Deus sempre tem um propósito, mesmo quando não compreendemos. A verdadeira fé não é encontrada apenas nas respostas claras, mas na confiança de que mesmo na dor, mesmo no silêncio, Deus está no controle. Quando não entendemos, quando não vemos, quando tudo parece perdido, é nesses momentos que a verdadeira fé é forjada. Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando o caminho não faz sentido? Está disposto a entregar tudo, até mesmo aquilo que mais ama, confiando que no fim Deus sempre proverá? O que Ele está pedindo de você hoje? Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre confiar em Deus, mesmo no silêncio. Inscreva-se no canal e deixe nos comentários o que você sente que Deus está falando ao seu coração. O tempo de Deus é perfeito. A resposta vem.
Confie.